Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, queridos de Deus. Amém. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos, nesse momento que eu sei que Deus preparou todas as coisas e nos condiciona todos os dias, sempre a novos momentos e novas experiências. Você está pisando num lugar que é amplamente sustentado pela profecia. Você está pisando num lugar que é movido pela profecia. O que eu quero dizer para você é o seguinte: tudo que acontece na igreja, você está num lugar que é levantado e erguido segundo os pilares do cumprimento das promessas de Deus. Não deixe passar nada, irmão. Recebe para você, toma para a sua vida. Diga glória a Deus, diga aleluia aí para a minha vida. E eu estava observando a última canção, antes do momento do ofertório. O texto final da canção diz assim: paz e alegria Ele quer trazer para você. Às vezes as pessoas deixam passar música como se fosse a música tocada, como qualquer coisa. Não é, isso é palavra profética para a sua vida. E por que tem muita gente que tem reclamado, tem vivido angústia, desespero, tem vivido sofrimento? Por quê? Porque está passando o trem da bênção do Senhor e as pessoas estão deixando passar. Paz e alegria Ele quer trazer para você. Há poucos instantes você ouviu falar a respeito do espera, entrega ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, mas também espera no Senhor. E quando você começa a ouvir tudo que é propagado, que é disseminado na igreja, é uma semeadura que é feita na sua vida. Se você achar que é para o irmão que está do lado, que é para o irmão que está do outro, se você achar que é para outra pessoa e não é para você, é como se você estivesse num lugar onde ali se estabelece o poder e a manifestação da glória de Deus, você não se apropria. Como que alguém pode entrar no lugar santo, na casa do Senhor, e mergulhar no poder de Deus? Manifesta em meio ao seu povo. A Bíblia diz que Ele está entronizado em meio aos louvores do seu povo. As palavras de exaltação, de enaltecimento ao Senhor, é ali que Ele faz-se presente. Ele está neste lugar. E as pessoas desconsideram isso, e as pessoas negligenciam esse fato altamente importante. Jesus está aqui, irmão. Jesus está aqui. Eu me lembro em tantas passagens bíblicas, quando as pessoas queriam tocar em Jesus, queriam chegar perto de Jesus. Me lembro da mulher do fluxo de sangue, diz a Bíblia, tinha um monte de gente em redor de Jesus. Jesus andava, aquela multidão ia atrás. E aquela mulher, ela teve que romper, não somente com as tradições do seu tempo, mas ela teve que romper uma barreira humana. Ela teve que romper aquela parede de gente para que ela chegasse até Jesus. Ela tinha prazer em poder estar perto de Jesus. Você não precisa romper outras barreiras, senão as barreiras, quem sabe, da falta de convicção, quem sabe do desânimo, quem sabe da incredulidade. Se essas são as barreiras que precisam ser quebradas, quebra, irmão. O poder da vida e da morte está na sua língua. E você tem esse poder, então declare sobre a sua vida: é para mim, em nome de Jesus. Entrega ao Senhor, é para mim, em nome de Jesus. Paz e alegria Ele quer trazer para você, é para mim, em nome de Jesus. Todas as canções que vocês ouviram e que foram tocadas aqui na igreja, elas falam de profecias da parte de Deus para a sua vida. A sua casa já é uma casa de bênção. E tem gente que continua churumingando pelos quatro cantos da vida, reclamando de tudo e se esquece de que o Senhor nos dá sementes. Pega a tua semente, irmão. Agora pega a semente sabendo que um é o que planta, outro é o que rega, mas o Espírito Santo dá o crescimento. Mas faz a tua parte. Pega a tua semente em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aqueles que estão com as suas Bíblias, podem abri-las comigo no livro do profeta Isaías, no capítulo 55. Versículos 1 e 2, Isaías 55, 1 e 2. Obrigado, Ministério de Louvor, Deus abençoe a vida de vocês, rica e poderosamente, em nome de Jesus. Isaías capítulo 55, versos 1 e 2, quem encontrou, diga amém. A Bíblia diz assim: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço,
vinho e leite? Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Pai querido, nós lemos, meu Senhor, a porção da tua palavra, escrita, ó Deus, na direção do Ruach HaKodesh, o Espírito Santo de Deus, que o mundo não vê porque não conhece, mas nós o conhecemos porque ele mora, ele habita, ele reside dentro de nós, razão pela qual, meu Senhor, nós acreditamos, ó Deus, no cumprimento da tua palavra, meu Senhor, e mediante, meu Pai, a direção do Espírito Santo de Deus, o Senhor nos tem levantado a cada um de nós neste santuário em triunfo de vitória. Por isso mesmo, meu Pai, no nome de Jesus, suplicamos agora, ser conosco, meu Senhor, neste encontro, que é um encontro de poder, é um encontro, meu Pai, de revelação, é um encontro da manifestação da tua mão forte e poderosa sobre nós, em nosso favor. E segundo o teu Espírito Santo, meu Deus, nos traz, meu Senhor, o entendimento e a compreensão da tua palavra, nos trazendo, meu Senhor, algo muito mais e muito além da letra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Seja, meu Senhor, o Espírito de Deus a nos trazer a compreensão, meu Senhor, da tua palavra e tudo quanto o Senhor tem a tratar conosco nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, apropria-te dos corações de cada um dos teus queridos filhos neste lugar. Unge, meu Senhor, cada um desses ouvidos, ó Deus, e segundo a capacidade de cada um de compreender, de articular, meu Senhor, em seu entendimento, ó Deus, aquilo que eles podem, meu Senhor. Ó Pai, opera de maneira que eles entendam segundo a mente do Senhor Jesus. E segundo, Pai, a tua vontade, o teu querer, o teu efetuar, manifesta a tua graça sobre nós. Assim oramos agradecidos ao Senhor, no nome de Jesus, e o povo de Deus diz amém. Amém. Você pode se assentar, querido. E agora que você já tomou o seu assento, olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta assim para ela, o que de fato importa? Não, faz uma pergunta, realmente uma pergunta com ar de questionamento. O que de fato importa? Ou então você pode dizer, o que realmente importa? Pergunta para ela, diga de novo, o que realmente importa? Você vai entender o sentido dessa mensagem quando você faz uma releitura do texto que nós acabamos de ler, de Isaías capítulo 55, versos 1 e 2. Olha que a Bíblia nos traz algumas palavras e algumas expressões que precisam cair no nosso entendimento de uma forma muito apreciável, muito especial. O texto lido começa dizendo, ó vós, ó vós. Primeiro que esse significado do ó é uma súplica, é um pedido para que alguém possa atender a algo que ela não consegue mais enxergar, não consegue mais mensurar, não consegue quantificar, nem qualificar. É um grito, é uma exclamação, é o sentimento de piedade. A palavra, quando ela é dita, vós, ó vós, nesse texto há um contexto histórico que o profeta Isaías está falando com os judeus remanescentes, aqueles que não negaram a fé, aqueles que persistiram, aqueles que mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das opressões, se mantiveram firmes. Isso seria muito importante para que eles pudessem dar continuidade à propagação da palavra, os ensinamentos da palavra. Mas olha como isso cai de maneira tão especial para cada um de nós. Ó vós, aqueles com quem Deus conta, para que possa ser a caixa de ressonância de Deus na propagação do Evangelho. Olha que o texto começa dizendo, ó vós, todos que tendes sede, diga sede. O entendimento da palavra sede tem uma relação direta àquilo que satisfaz ao espírito humano. Olha a necessidade que nós temos da presença de Deus, porque sede nos remete à busca de algo que satisfaça o espírito humano. Ó vós que tendes sede, vinde às águas, diga água. O entendimento espiritual de água na Bíblia faz menção à salvação. E quando você vê o profeta Isaías falando, citando a respeito daquele que tem sede, tem a necessidade de suprir a necessidade, a demanda do seu espírito, venha até a água. Você que está em busca de água, você que necessita de água, e a Bíblia está falando da produção daquilo que ninguém poderia realizar na terra, a produção de salvação.
E Jesus conseguiu fazer isso, e a Bíblia fala de água, a metáfora que remete à salvação. Continua a Bíblia dizendo: e os que não tendes dinheiro, vinde e comprai. Quem não tem dinheiro, isso nos dá um entendimento muito claro de que salvação, irmão, não se paga com dinheiro. Olha para quem está do seu lado e diga assim: irmão, salvação não se paga com dinheiro. Você começa a entender o sentido da mensagem, do título dessa mensagem, do título dessa pregação, que traz um questionamento para você: o que realmente importa? O que é que realmente importa? O que é importante na sua vida? A continuidade do texto diz: deixando aquilo que não lhe serve, deixando aquilo que não tem interesse para você, não vai produzir prazer para a sua vida. E a Bíblia diz assim: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Você busca o sentido da palavra pão, o sentido bíblico da palavra pão, você vai entender que trata da saciedade do indivíduo, do ser humano, porque o pão fala da presença plena de Deus. O pão fala da presença plena de Deus. Fala ainda mais um texto que nós acabamos de ler, e a Bíblia diz lá no término do versículo 2: a vossa alma se deleite com a gordura. Diga gordura. Gordura é uma palavra que, traduzida do hebraico, shuman, ela também pode ser interpretada como aquilo que se traduz como abundância, que é shefa em hebraico. Quando a Bíblia fala de gordura, você vai se deleitar na gordura, a Bíblia está dizendo que você vai se deleitar na abundância e na prosperidade. Mas aí tem algo importante a se pensar. Tudo isso, a Bíblia faz menção àquele que não deixa de lado aquilo que é importante, não negligencia aquilo que é importante, não abdica daquilo que é importante. Você está entendendo agora, na leitura do texto, do conjunto do texto lido, o que é que a Bíblia quer nos fazer entender? Ó vós, olha o grito de piedade, o grito de súplica, você que tem sede, porque a sua alma precisa da presença de Deus. Fala das águas da salvação, fala daquele que não tem dinheiro e pode comprar, porque não se compra salvação, não se adquire salvação com nenhuma moeda corrente, em nenhum lugar desse planeta, em nenhum lugar desse mundo. E fala do vinho e do leite. A Bíblia, quando fala de vinho e de leite, ela fala também de satisfação plena. Olha que todo o texto que nós acabamos de ler, tanto no verso 1 quanto no verso 2, a Bíblia se refere ao suprimento completo da parte de Deus. Isso é muito bom e nós glorificamos a Deus por isso. Mas a Bíblia fala a respeito daqueles que creem e daqueles que se apropriam. Vocês entenderam por que é importante você não deixar passar nada daquilo que Deus lhe apresenta na sua vida? Abraça, pega, se apropria disso, é para você, é para a sua vida. Lendo esse texto, eu comecei a refletir sobre o comportamento das pessoas. Olha o título dessa mensagem, o título dessa pregação: o que realmente importa, o que de fato importa. As pessoas perderam a referência do que realmente importa. Muita gente é movida pelo imediatismo. Você já observou como muita gente acaba fazendo besteira na vida porque age por imediatismo? Você já percebeu, de verdade, você já teve a curiosidade de notar, de avaliar, de investigar por que as pessoas agem por imediatismo? As pessoas querem agir no bate-pronto. As pessoas não param para refletir, para imaginar: será que isso é importante? Será que isso é válido? Será que isso é significativo, é expressivo para mim? O texto lido de Isaías 55:2 pontua de maneira precisa e cirúrgica isso. Por que as pessoas têm gasto dinheiro naquilo que não é pão? E o que a Bíblia quer dizer é: por que tem muita gente que tem se deixado seduzir por tanta coisa nesse mundo, nessa vida, e tem deixado aquilo que é mais importante? Elas não estão avaliando o que é importante. As pessoas estão agindo de bate-pronto, estão agindo sem refletir, estão agindo sem avaliar. E esse erro de avaliação, ele é brutal, e a vida vai cobrar esse erro de avaliação.
A vida vai dar um preço e vai cobrar esse preço do erro de avaliação, da incapacidade de perceber as coisas que acontecem em seu redor, que estão perto de você, que estão acontecendo na sua ambiência de vida. Mas as pessoas estão deixando de lado isso que lhe é tão importante, que é perceber os acontecimentos. E sem perceber todas essas coisas, elas também se tornam completamente inadequadas à palavra. A Bíblia fala de adequação ou inadequação à palavra. O que a palavra de Deus chama de equidade e iniquidade. Equidade, você está literalmente encaixado com a palavra. Equidade é o prefixo equa, que significa igualdade. E iniquidade, aquele que não tem a condição de ser posto sobre a palavra, porque ele não consegue sombrear a palavra, ou a palavra não consegue sombrear essa vida. As pessoas perderam a capacidade de avaliar, de refletir, e estão inadequadas à palavra de Deus. Agora observa, a nossa Bíblia, a Bíblia do Senhor, a palavra viva do nosso Deus, observa que ela diz em Romanos 8, 29, olha que coisa tremenda, porque a Bíblia diz que o Senhor nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho. Espera aí, eu preciso parar para entender isso. A Bíblia diz que eu fui predestinado, você foi predestinado para ser a imagem de Jesus. Está em Romanos 8, 29. Olha que a Bíblia fala em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16, que você e eu temos a mente de Cristo. Você está entendendo as coisas? Você tem a mente de Cristo, você foi predestinado para ter a imagem, para ser semelhante, para ter o comportamento compatível com aquilo que a Bíblia nos ensina, com a vida do próprio Jesus. E mais, em Filipenses 2,5 diz a Bíblia: haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Eu começo a perceber que deveria haver um encaixe, sim ou não? Deveria haver um encaixe. Se eu fui predestinado para ser igual ao Senhor Jesus, olha que maravilha. Se eu tenho uma mente de Cristo, que perfeito. Se tem que haver em mim um sentimento igual ao do Senhor Jesus, eu estou vivendo, pisando nessa terra, igual o Filho de Deus. Isso é bom, não é? É bom, não é? Mas por que muita gente não vive isso? Por que as pessoas não vivem o cumprimento dessa palavra? Erro de avaliação, falta de percepção, inadequação à palavra de Deus. Inadequação à palavra de Deus. E aí me vem ao coração que está escrito no Salmo 127, verso 1: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Você está começando a notar que não adianta você fazer esforço algum, vindo do seu próprio braço, para fazer qualquer coisa, se não tiver a direção de Deus? Já parou para perceber que todo esse discurso é para mostrar o quanto é importante você se adequar e você agora estabelecer as suas avaliações conforme a Bíblia, a palavra? Uma vez que o Senhor te deu a mente dele, a mente de Cristo, uma vez que a Bíblia diz que o seu sentimento tem que ser compatível com o sentimento de Jesus, uma vez que a Bíblia diz que você foi predestinado para ser a imagem do Filho de Deus, você está percebendo que você foi gerado no coração de Deus para você ser bênção nessa terra? Você vai me perguntar, mas por que razão? Por que cargas d'água? Muita gente tem vivido tropeçando na vida. Sentimento de completa inadequação. Não sabe o que importa. Não consegue avaliar o que importa. Para você estar na igreja hoje, para você manter a sua rotina de comunhão com Deus, o que realmente importa? As coisas que vão acontecer no seu dia a dia e acontecem no seu dia a dia, e você precisa pôr na balança o que realmente importa. A chance que você pode ter em dar atenção a filho, a esposo, a esposa, atenção à família, o trato espiritual voltado para a família, o que realmente importa? O que realmente importa? Agora observa o que para mim é a palavra-chave. A palavra-chave está no capítulo de João, livro de João, capítulo 8, versículo 31, e a Bíblia diz: se vós permanecerdes na minha palavra,
verdadeiramente sereis meus discípulos. Você está percebendo a palavra-chave? Então a palavra-chave, para que eu saiba realmente o que é que importa, é eu estar na palavra, porque se eu estiver na palavra, se eu permanecer nesta palavra, eu vou ser de fato alguém dirigido, conduzido, orientado e vitorioso segundo o meu Jesus. Então para mim está claro agora, para mim agora está claro, está muito nítido, e denuncia ainda mais como o erro parte da natureza humana, como o erro parte do indivíduo, que por erro, por falta de nada de avaliação, por erro de avaliação, por inadequação, ele começa a andar por um caminho completamente aquém daquilo que Deus estabeleceu para que ele percorresse. Sabe qual é o caminho que Deus trilhou para você, irmão? É a sua família ser uma bênção. O caminho que Deus trilhou para você é para você ser próspero no trabalho, para você ser um instrumento de valor segundo o coração de Deus, na pregação do Evangelho, no serviço das coisas que interessam ao coração de Deus na terra, o reino de Deus estabelecido na terra. Isso é para você. E conforme eu falei no início, é para você se apropriar desse negócio, porque se sua família está à bancarrota, é porque a responsabilidade é sua. Se você está vivendo um problema de relacionamento, seja ele qual for, o problema é seu, a responsabilidade é sua. Inadequação, erro de avaliação, falta de percepção, o comportamento imediatista. Observe como é que é o comportamento, a natureza do ser humano, quando sai uma promoção. Ele não está nem precisando, não é assim? É ou não é? O comportamento consumista, ele nem precisa daquilo, mas só pelo fato dele ouvir uma palavrinha chamada promoção, ele vai e compra. Sabe o que é isso? Erro de avaliação, falta de percepção, e também isso é inadequação à palavra. E as pessoas costumam agir pelo imediatismo. Nós vivemos uma realidade imediatista. Pode avaliar como é que foi, se eu perguntar a você o que foi que você almoçou, talvez alguns nem saibam, ou nem lembrem. Razão do imediatismo. O sujeito acorda de manhã, está automático, vai fazer a sua higiene pessoal, é automático, vai fazer a sua alimentação matinal, é automático, sai para poder tocar a vida naquele dia, é automático, faz as coisas totalmente automatizadas, totalmente no automático. Param apenas quando toma um choque de realidade para... Bom, eu tenho que parar, eu tenho que avaliar, eu tenho que pensar nesse negócio. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O que realmente importa? Pergunta para quem está do seu lado. O que realmente importa? O que realmente importa? Quando nós ouvimos lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, o Senhor dizendo: mas buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Me chama a atenção que na minha Bíblia, deve também estar assim na sua, que existe a presença daquele conectivo, o E, a letra E, que é um conectivo aditivo, é de adição. O Senhor não está dizendo que vai deixar de te dar as demais coisas que você quer e precisa, mas Ele escalona o que é prioridade, e o que não se deve deixar de lado, não se pode negligenciar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas por falta de percepção e inadequação à palavra, muitas pessoas têm buscado somente olhar para as demais coisas que lhes sejam acrescentadas, e deixam de olhar aquilo que importa. Mas se você negligenciar aquilo que importa, repito, a vida vai lhe cobrar, e vai lhe cobrar caro. A vida vai lhe cobrar, e vai cobrar de você um preço muito alto. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Para observar um pouco e fazer uma leitura do que é o reino. Reino de Deus. Se você parar para entender o que significa esse termo reino de Deus, isso pelo menos fala de 4 ingredientes ou integrantes importantes. Todo reino tem que ter um rei, ou não? Tem que ter um rei, tem que ter um lugar onde se reina, tem que ter pessoas
que por ele são reinadas, e tem que ter regras que estabelecem a convivência desse reino. Sabe o que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus? É você reconhecer que existe um rei que rege todo o universo, chamado reino de Deus estabelecido, tanto naquilo que você consegue entender e compreender pelo seu entendimento, tanto aquilo que você não consegue abstrair pelo seu entendimento. Existe um Deus, existe um rei, ele reina, ele governa sobre todas as coisas, ele estabeleceu o universo e aquilo que foge da sua capacidade de compreensão e de entendimento, e que cai lá em Deuteronômio 29, ele estabeleceu regras nessa terra, estabeleceu regras para toda a existência. E conta comigo e com você que fazemos parte desse reino. Reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Buscar a justiça de Deus. Você sabia que a justiça fala da santidade de Deus? Justiça fala de santidade. E quando a gente fala de santidade, nós fazemos menção à figura de alguém que se opõe por completo ao pecado. Sabe o que é buscar a justiça de Deus? É também buscar dele a condição de você viver completamente distanciado do pecado. Falar de justiça de Deus é falar da santidade dele. E quanto mais nós batemos na tecla da santidade, mais compreendemos que há completa dissociação do pecado. Então busque o reino de Deus, dentro da compreensão do que é o reino de Deus, o rei, o governo dele, as regras, esteja sujeito ao governo e à autoridade dele. Isso é buscar o reino de Deus. Buscar a justiça de Deus, santificação, oposição ao pecado, dissociação do pecado. Aí a Bíblia diz, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Está percebendo o que é mais importante? O que de fato importa? Se na ordem da sua vida, da sua rotina, você estabeleceu que era não tão importante assim, buscar o reino de Deus, você começa a perceber que é diferente. Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Buscar a justiça de Deus. Tudo isso está aliado pelo conectivo aditivo e ele quer que você busque a ele, porque ele também quer abençoar a sua vida. Ele quer que você vá acessar todas as outras coisas que lhe serão acrescentadas. Mas não se pode deixar de lado buscar pelo lugar o reino de Deus e a sua justiça. Uma vida de santificação, o que realmente importa, irmão? O que realmente importa? Você faz uma análise, uma avaliação da vida de Davi. Sabe quem é Davi? Quem é Davi? Diga, o homem segundo o coração de Deus. Está lá em Atos capítulo 13, verso 22, achei a Davi, o filho de Jessé, homem conforme o meu coração. Ele executará toda a minha vontade. O homem segundo o coração de Deus, Davi. Mas eu quero frisar em dado momento da história de Davi, porque a Bíblia faz menção a algo que foi extremamente destrutivo, prejudicial na vida de Davi. Quando ele estava em combate, quando Israel estava em guerra, e ele precisava estar à frente do exército. Davi precisava estar à frente do exército. Davi precisava arregaçar as mangas e ir para a guerra. E era da natureza de qualquer rei combatente ir para a guerra, não era ficar sentado e esperando notícias depois, pelos tabloides da época, sabendo como é que estava acontecendo, o que estava acontecendo na guerra, as últimas notícias da guerra. Quem sabe até os fake news da guerra. Mas não era da natureza de alguém que tinha no sangue a natureza da batalha, o DNA do combatente, do guerreiro. Mas Davi negligenciou. Olha para quem está do seu lado e diga assim, irmão, não negligencie. Fala de novo, diga, não negligencie. Quando você traz para a sua realidade de família, se lembre daquele texto que está em 1 de Timóteo 5,8, mas se alguém não tem cuidado dos seus e nem da sua família, esse negou a fé, e é pior do que o infiel, é pior do que o incrédulo. A negligência de Davi lá na guerra, talvez seja a sua negligência na guerra do dia a dia, talvez seja a negligência da falta da oração, negligência da oração,
porque há falta de oração, a negligência em não trazer as pessoas para a igreja. Já viu como muita gente tem o hábito de ir à igreja, isso é muito bom? Mas foi nesse ministério que eu aprendi que ovelha gera ovelha. Aí você precisa trazer alguém, pode ser só você. Quando você vem, você sabe que Deus vai te abençoar ou não vai. Agora olha que alegria dobrada, é quando você tem alguém que você traz, principalmente da sua família, e você vê Deus abençoando você e seu ente querido, e Deus vai abençoando, abençoando, abençoando. Aquela bênção se torna dobrada, triplicada, quadruplicada, quintuplicada e por aí vai. Aquele que não cuida dos seus. Quem sabe para muita gente a negligência da batalha é da batalha espiritual. É da guerra espiritual. É de lutar por alguém que está perdido, que está afastado. Mas o que realmente importa? Será que importa manter a picuinha viva? É mais importante para ver quem ganha no cabo de guerra. Quem é mais forte, quem é que tem mais poder, quem tem mais força. E o tempo vai passando. Porque tem uma canção que diz, pois família, não negligencie aquilo que Deus pôs sobre os seus ombros. Vá fazer, irmão. E eu não estou dizendo que vai ser fácil, não. De repente é difícil. Mas aí você também consegue perceber que há maior alegria e maior júbilo quando você consegue superar algo que para você aparenta ser de tamanha dificuldade. Não negligencie. A negligência de Davi foi porque ele deveria ir para a guerra e ele não foi para a guerra. Diz a Bíblia em 2 Samuel, capítulo 11, versos 1 e 2, aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe. E diz nesse texto, nesse versículo, que Joabe saiu comandando o exército de Davi na peleja, na batalha que eles teriam contra os amonitas. E diz a Bíblia também que ele, Davi, permaneceu na sua casa. Versículo 2, aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito, andava passeando no terraço da casa real, e do terraço ele viu uma mulher que estava tomando banho. Você está percebendo como a Bíblia diz isso? Um abismo chama outro abismo. Diz talvez na sua Bíblia, ao ruído das tuas catadupas. Catadupa é uma espécie de quedas d'água. É a expressão de quedas d'água, como se fossem várias quedas d'água. Você está acostumado a ver uma queda, o conhecido véu de noiva. Agora imagina você ver uma queda d'água, outra queda d'água, outra queda d'água. E uma coisa chama a atenção. O princípio começa a se desfazer e produz um ruído, né? Você vê aquele tchá. É assim ou não é? Aí vem outra queda d'água e vai, outro material rochoso pelo caminho e vai. Um abismo chama outro abismo ao ruído das suas quedas d'água. É o sujeito, quando tropeça, toma o primeiro tombo, e quando ele não resolve o problema, ele vai para o segundo tombo, se arrebenta de novo, o barulho da dor, da dificuldade, da tribulação, aí ele não se levanta, aí cai de novo, aí toma outro tropeço, outra pancada na vida e por aí vai. Davi negligenciou a responsabilidade de estar à frente do exército. Era para ele estar à frente do exército. E ele negligenciando isso, deu brecha para o diabo. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim, irmão, vigie, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, querendo tragar você. Mas ele não vai tocar em você, irmão. Você é nascido de Deus, você sabe o que realmente importa. Você sabe o que realmente importa. E é nessa passagem que a Bíblia diz que Davi, olhando para aquela mulher, que era a esposa de um dos seus soldados, um dos seus homens de confiança, ele se deixa seduzir por ela. E diz a Bíblia nesse texto que ele se envolve com aquela mulher, ele dorme com aquela mulher. Além de negligenciar as suas responsabilidades como líder, como chefe, como o combatente, não é? Do exército, ele se envereda com a mulher dos outros. E a história toda você conhece. Sabendo depois que ela estava grávida, e ela faz ele conhecer, saber que ela estava grávida, aí ele tem uma ideia.
tira Urias da guerra e leva ele para ele voltar para casa. Precisa descansar um pouco, para dar a ele a oportunidade de ele se envolver com a esposa dele. Olha o sentimento do coração de Urias, quando ele diz para Davi: eu não vou fazer isso. Os meus amigos, os meus pares estão na peleja, estão na guerra, e sou eu que vou entrar em casa, deitar na minha cama confortável, enquanto está todo mundo ao relento, quebrando o pau, suando, todo mundo se esgoelando, se esforçando, dando o melhor de si, e eu vou voltar para casa? O projeto de Davi não funcionou. Então ele coloca em prática o segundo projeto. Olha que arte do cão, olha que negócio maquiavélico. Olha a natureza de alguém que age por falta de percepção, por erro de avaliação e por inadequação à palavra. Quando Davi teve a ideia de tirar Urias da guerra, do fronte de combate, ele estava deixando Israel mais frágil, ele estava gerando um entendimento, um juízo de valor distorcido. Imagine quem estivesse na guerra, ia pensar: eu estou na guerra e Urias foi para casa, para poder ter o seu momento de prazer, seu momento íntimo com a esposa. Que negócio é esse? Por que ele pode e eu não posso? Olha como o juízo de valor em relação às coisas estaria comprometido. Tudo isso porque Davi não teve uma percepção adequada, apropriada, completamente inadequado perante a palavra, erro de avaliação. E esse é o comportamento de muita gente no dia a dia. Um abismo que chama outro abismo. A ideia que Davi teve foi: vai se resolver agora. Urias morre. Chamou Joabe e disse: Joabe, deixa Urias na hora do combate, deixa ele com a frente onde está tendo maior dificuldade, onde o negócio está pegando fogo. Bota ele lá, joga ele lá. E um detalhe: não dê cobertura a ele não. Deixa, na hora que o negócio estiver fervendo, recolha todo mundo e deixa ele sozinho. Ora, irmão, alguém que tem um amigo desse, não precisa de inimigo. E a narrativa bíblica mostra que Urias morreu. E depois que Urias morreu, olha o que caiu na cabeça, no coração de Davi. E a Bíblia diz que depois de passar aquele tempo do luto, depois de passar o tempo, 2 Samuel 11:27, e passado o luto, enviou Davi e recolheu Batseba em sua casa e foi por mulher e deu à luz um filho. Claro, aquele filho, ela estava grávida. Levou ela para casa. Quis fazer o papel do bom sujeito. Leva ela para casa, está grávida. Leva ela para casa. Mas não se esqueça que a Bíblia diz, Provérbios capítulo 15, versículo 3, os olhos do Senhor estão em todo o lugar. Fala para o irmão que está do seu lado: os olhos do Senhor estão em todo o lugar. 1 Pedro 3,12 diz a Bíblia que os olhos do Senhor estão sobre os justos, mas o Senhor é contra todos aqueles que praticam o mal. Mas quem era? Era Davi, o homem segundo o coração de Deus, mas praticou algo que era completamente indesejado, completamente iníquo, inadequado à palavra de Deus. E você acha que não vieram as consequências? Quem sabe se Davi pudesse ter passado pela ministração, um momento como esse hoje, e ter ouvido a palavra. O que realmente importa, Davi? O que realmente importa? Ficar em casa e dar brecha para o diabo querer laçar você e te lançar no adultério? É o diabo laçar você e fazer de você um mentor de um assassinato? Um coautor de um homicídio? É isso que vale a pena, Davi? O que realmente importa? E para quem acredita que as consequências não vêm, saiba que a vida um dia cobra. Um dia cobra. E a Bíblia diz no livro de 2 Samuel, capítulo 12, verso 11, assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, tomarei tuas mulheres perante teus olhos, darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Foi a sentença de Deus para Davi. Diz a Bíblia que Davi chorou, jejuou, se trancafiou nos seus aposentos por aquela criança, fruto desse ato nefasto e impensado. E ele chorou, jejuou, esperneou, fez malcriação, fez de tudo que ele podia fazer, mas não teve jeito. E aquela criança morreu.
E a sentença de Deus começou a se estabelecer a partir daí. E disse o Senhor para Davi: o mal vai ser levantado dentro da sua própria casa. Aí você não precisa ir longe para ver em 2 Samuel 13:14, que Aminon, que era filho de Davi, violentou a própria irmã Tamar. Você acha que isso é bênção ou maldição, irmão? Um irmão que violenta a própria irmã. Como se isso fosse pouco, Absalão, que era o outro filho de Davi, completamente transtornado pelo fato ocorrido com a sua irmã, ele promove aquilo que seria o assassinato do seu irmão. Literalmente ele mata o seu irmão. E você vai ver isso na sua Bíblia, 2 Samuel, capítulo 13, versos 28 e 29, por ordem de Absalão. O irmão dele foi assassinado, o irmão dele foi morto. Achou pouco isso? Então a Bíblia diz em 2 Samuel 16, 22, que Absalão, por conselho de Aitofel, Absalão se deita com as concubinas do pai. Estava se cumprindo a palavra que tinha chegado a Davi, pelo fato dele ter sido negligente e ter cometido aqueles pecados. As suas mulheres vão se deitar com o outro, com o teu próximo, que é alguém mais próximo do que o próprio filho. E se você achou pouco isso, 2 Samuel, capítulo 18, verso 15, a Bíblia narra o momento em que Absalão também foi morto. Olha a maldição estabelecida dentro daquela família, dentro daquela casa. Num dado momento, quando aquele que seria chamado de homem, segundo o coração de Deus, não vigiou. Irmão, vigia, fica atento, o que é que realmente importa? O que é que realmente importa? Vá dar uma olhada na vida de Esté. Um paralelo bem rápido com Esté. Esté, a Bíblia narra a vida de Esté, uma mulher que por milagre, ela se tornou a primeira dama da Pérsia. A Bíblia fala de Mardoqueu. Mardoqueu, que era um homem que estava vivendo em Suzã, que era a terra da Pérsia, tendo sido transportado. A Bíblia fala do exílio, e o povo judeu que estava exilado na Pérsia, estava lá Mardoqueu, tinha uma comunidade judaica vivendo na Pérsia. E naquela oportunidade, todos você conhece a história, o rei quis se apresentar diante dos seus príncipes, os seus comandados, e a rainha Vasti não quis se apresentar, aquela coisa toda, ela foi destituída, sai você, agora eu vou escolher uma nova rainha. E pelo milagre de Deus, ele realiza esse feito, e aí Esther, Hadassah naquele momento. Hadassah se apresenta junto a outras tantas jovens, e a Bíblia diz que Mardoqueu cuidava dela como se fosse filha dele. Mardoqueu cuidava como se fosse filha dele. Olha que coisa miraculosa, que negócio extraordinário, que coisa sobrenatural. Alguém que não tinha a menor chance. Os judeus que residiam na Pérsia eram como refugiados. Não tinham menor apreço diante dos olhos de ninguém. E o rei Assuero, na sua escolha, ele elege Hadassah, passou a se chamar Esther. E ela torna-se agora rainha da Pérsia. Olha que coisa extraordinária. Aí você observa, olha o comportamento de Mardoqueu. Mardoqueu agora, em tese, seria da família real, é ou não? Não. Só que não, né? Mardoqueu vivendo com a comunidade, vivendo na vila dos judeus, toma conhecimento de 2 camareiros que estavam engendrando contra o rei Assuero. E ele faz essa informação chegar até Esther. Esther, estão querendo matar seu marido. E ela aí dá informação para Assuero. O que acontece é que esses 2 homens são descobertos, eles morrem numa forca, e aí é suscitada a ira de um outro homem chamado Ramã, que era uma espécie de homem de confiança do rei Assuero. Ramã fica por aqui com Mardoqueu, começa a perseguir Mardoqueu, começa a perseguir judeus. Na perseguição a essa comunidade judaica, ele consegue, com sua lábia, ele consegue um decreto do rei, para que isso viesse contra todos aqueles judeus, de maneira que eles seriam mortos,
perseguidos e mortos. E Mardoqueu faz chegar também essa informação até Ester, e diz para Ester: Ester, está acontecendo isso, isso e isso. Aí eu pergunto novamente o que eu perguntei no início: o que realmente importa? O que realmente importa? A Bíblia, ela diz no livro de Ester, olha que coisa, Ester capítulo 4, verso 11: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que chegar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se ele estender para ele o cetro de ouro, para que ele viva. Sabe o que a Ester estava dizendo? Ô Mardoqueu, fala para o povo todo que eu estou com um problema muito grave. Se eu for falar com o rei, esse negócio está acontecendo, mas se eu for falar com o rei sem ser chamada, e eu aparecer na frente dele, ele pode sumariamente declarar a minha morte, minha execução. Se eu chegar lá e ele não apontar o cetro para mim, eu vou ser morta. E isso para o rei não fede nem cheira. Como ele fez com Vaxi, trocou e tal, faz de novo. Pega a segunda colocada no concurso de beleza da Pérsia e aí promove como rainha. Para ele não faz diferença nenhuma. É a minha vida que está em jogo, Mardoqueu. É a minha vida que está em jogo. Mas o que realmente importa? O que realmente importa? O que realmente importa? E Deus dá ela, olha o comportamento de Ester. Deus dá ela a estratégia de mobilizar, através de Mardoqueu, dizendo ela: olha aí, junta todo o povo judeu, começa agora um jejum de 3 dias. Começa agora um jejum de 3 dias. Enquanto vocês estão jejuando aí, eu vou juntar as minhas servas aqui, vou jejuar também. Vamos nos fortalecer em oração. E comecem a orar, porque depois desses 3 dias, eu vou me apresentar diante do rei. Se eu morrer, morri. E olha que Mardoqueu teve a oportunidade de dizer a ela assim: olha aqui, ó, ô Ester, se você não fizer, não tem problema, não faça. Mas Deus vai levantar alguém que vai fazer. E é isso que acontece, irmão, no nosso dia a dia. Deus sempre encontra uma forma de te abençoar, de te alcançar, irmão. Nenhum dos projetos, propósitos de Deus podem ser impedidos. Nada pode ser impedido. Depois dos 3 dias de oração, de jejum, de intimidade com Deus, diz a Bíblia que ela aparece diante do rei, capítulo 5, verso 2 de Ester. O rei estendeu para Ester o cetro de ouro que tinha na sua mão, e Ester chegou e tocou a ponta do cetro, e ela foi recebida pelo rei. Você sabe o que aconteceu depois disso, irmão? Olha o que eu perguntei: o que realmente, em Ester capítulo 7, Amã, que articulava uma trama contra o rei, para matar o rei, ele é descoberto e ele é morto na forca que ele mesmo tinha mandado preparar para enforcar Mardoqueu. Você vai ver em Ester 8,16, a Bíblia diz: e para os judeus houve luz, alegria, gozo e honra. O que realmente importa, irmão? Se Ester não fizesse o que ela fez, não teria honra, luz, não teria alegria para o povo judeu, não teria Mardoqueu vestido de honra, não teria a descoberta, a máscara de Ramã, não cairia, não se descobriria a trama dele, a tramóia dele. Mas por conta de uma avaliação bem feita, o que realmente importa. Eu não fui contemporâneo de Ester, mas eu imagino que ela deve ter feito essa pergunta. Ela deve ter feito para ela essa pergunta: o que realmente importa é a minha vida, mas se eu colocar a minha vida a serviço de Deus, tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Se eu colocar a minha vida ao meu serviço, nada muda. Nada acontece, eu vou continuar sendo a mesma pessoa, eu não vou poder mudar a sociedade em que eu vivo, nada vai se transformar se eu não tomar uma decisão correta, se eu não tiver uma decisão assertiva. Meu pai, o que é que ele estava fazendo ali, irmão? Avaliando. Você acha que era fácil ir para a cruz, ou saber que ia para a cruz? Mas quando ele parava, respirava e dizia: a minha vontade é fazer a vontade do meu pai. Para ir de encontro ao imediatismo. As pessoas querem resolver rápido, as pessoas têm uma vida corrida, ninguém para ponderar o que tem vivido, por que tem vivido dessa forma, por que não tem prosperado, por que não tem sido abençoado, porque a família está vivendo a pendenga.
falta de avaliação, parar, respirar, interpretar a coisa, fazer uma leitura mais assertiva, mais abrangente. Tudo isso por conta de uma decisão de Esther, uma decisão bem feita. A Bíblia fala em Atos, capítulo 18, versos 1 e 3, fala de um casal chamado Áquila e Priscila. Sabe quem foram eles dois? Quem era esse casal, Áquila e Priscila, que a Bíblia diz, nesses versículos, que eles eram fazedores de tendas. Paulo estava em sua segunda viagem missionária, e chega até Corinto. Áquila e Priscila, eles foram depostos. Estavam em Roma, foram depostos. Sai daqui, cai fora. Pelo imperador Cláudio, era o xará, mas aquele xará era horrível. E eles são colocados para fora de Roma e se estabelecem em Corinto. Mas quando Paulo chega na sua segunda viagem missionária, o que Paulo encontra é a configuração de um casal que estava cheio de Deus, cheio da vontade de servir a Deus. Além deles serem fazedores de tendas, eles entregaram a própria casa para que pudesse ser uma igreja. Eles acolheram Paulo, o homem de Deus, receberam Paulo, o homem de Deus. Olha a preocupação de Áquila e Priscila, da família, com as coisas de Deus. Você sabe o que é que eu ouço muito por aí? Dê mais atenção à sua família e dê menos atenção à igreja. Você vai dizer, poxa, mas não é isso não, bispo, tem que dar mais atenção à família e dar menos atenção à igreja. Engraçado que lendo esse texto de Atos, eu não percebo que Áquila e Priscila, eles precisavam tirar o peso daqui para colocar do outro lado. Sabe aquela história de cobre a cabeça e descobre os pés? Você pode ser tão intenso na sua família, quanto você pode ser intenso na igreja. Dê o seu melhor para Deus, meu irmão. Não queira replicar a desculpa que muita gente utiliza para justificar o que não pode, e se veste dessa roupagem de homem ou mulher muito preocupado com a casa, e que se fizer uma avaliação, talvez esteja pecando em tantas coisas tão rudimentares, tão simples dentro de casa, para abrir a boca e dizer, eu não vou para a igreja porque eu preciso passar mais tempo com a minha família dentro de casa. A pessoa não está dando atenção à família em momento nenhum, e acha que isso resolve. Querido, nós estamos vivendo as últimas horas da volta do Senhor Jesus. Se há um momento, se é que se pode dizer assim, onde se precisa mergulhar na presença de Deus, irmão, é agora, irmão. Tem mais tempo, tem mais tempo. A porta vai fechar, irmão. A porta vai fechar, irmão. É a hora, corre, corre, porque vai fechar. E as pessoas estão ponderando, eu não vou para a igreja, preciso dar atenção à família. Está dedicando tempo à família, à torta e à direita. Não, mas eu estou sendo biblicamente correto, estou dando atenção. E não está indo para a igreja, não está se fortalecendo, não está se alimentando, não está alimentando os seus. E começa a se vestir de uma suposta sobriedade intelectual, de que está resolvendo, ou espiritual, de que está resolvendo, de que está fazendo e acontecendo, e não está. Outro texto bíblico fala do centurião Cornélio. Sabe por que Cornélio, ele ganhou a casa toda dele para o Senhor? Porque a Bíblia diz que ele combatia em oração. Ele combateu em oração, oração. A promessa do crer no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa, não é o crer de maneira vã, fútil, solta, deslocada. É um crer com atitude. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Vai para a igreja, comece a guerrear, comece a apresentar os objetos que são postos na igreja, para orar sobre esse objeto. Comece a trabalhar, irmão. E se trata do crer como se fosse algo tão subjetivo, tão fora do entendimento, da percepção humana, que o sujeito cruza os braços e espera que as coisas aconteçam. Não, isso é fé. Eu vou cruzar os braços e vamos ver o que é que acontece. Irmão, você vai precisar agir. Você vai estar preguiçoso, você vai precisar agir. Você não precisa tirar tempo da sua intimidade com Deus, sua comunhão com Deus, para dizer que está dando para a família. Porque as pessoas normalmente só querem encontrar tempo para a família na hora da igreja. Já parou para perceber isso? Não pode ir para a igreja, porque está dando atenção à família. Mas podia estar dando atenção à família na hora do futebol, desliga o futebol, então vai sair, vai dar um passeio, dá uma volta na praça.
Mas eu entendo porque Tiago diz assim: pedis e não recebeis porque pedis mal. As pessoas querem só satisfazer os seus próprios deleites, somente os seus próprios deleites. E como você não pode viver de uma avaliação deturpada, para e avalia o que que importa, o que é que realmente importa. Eu quero encerrar com o que a Bíblia diz em Tiago capítulo 1, verso 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá liberalmente, não lance em rosto, e Ele vai lhe dar a sabedoria que você pede. Provérbio 19, 21, diz a Bíblia: muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor é que permanecerá. Saiba de uma coisa, querido, que é muito importante você saber. Tiago 5,16, a Bíblia fala da oração dos justos, que pode muito em seus efeitos. Sabe qual é a oração que pode muito em seus efeitos? É a do justo. É a do justo. O Salmo 34, 7 fala do anjo do Senhor, e diz assim que o anjo do Senhor, ele livra aqueles que o temem. Olha, o anjo que livra é aquele para o qual Deus destinou de maneira a abençoar quem teme. E mais uma, só para você guardar no seu coração, Romanos 8, 28. A Bíblia fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Olha, tudo coopera para o bem de alguém. Não é qualquer pessoa, é de quem ama a Deus. O melhor entendimento que você vai encontrar do ama a Deus, você vai ver em João capítulo 14, versículos 21, 23, e a Bíblia diz: aquele que me ama, esse guarda a minha palavra. Esse guarda a minha palavra. O que realmente importa, irmão? O que realmente importa?